Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa Esporte de Peso ao vivo aqui na TV Opes, Canal 10, falando para mais de 30 cidades no estado de Alagoas e para os vizinhos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. O futebol que a gente vê no estádio começa muito antes do apito inicial. Ele começa no sonho de uma criança, no incentivo de um pai, na coragem de quem acredita na base como caminho e não como promessa vazia. O esporte de peso sempre buscou dar voz a quem constrói o esporte de verdade, muitas vezes longe dos holofotes, mas perto da essência. Hoje, a nossa conversa é sobre formação, responsabilidade, conhecimento e legado. E sobre futebol de base, mas, acima de tudo, é sobre gente. Nosso convidado carrega no sangue a história de um jogador respeitado do futebol brasileiro, Hamilton, e transformou essa herança em projeto, estudo e compromisso com o futuro. Formado em Educação Física, Glauber Lima é o representante da H9, Escolinha de Futebol, e do GL, Centro de Treinamento. Iniciativas que nasceram num momento dos mais difíceis da nossa história recente, a pandemia, como um gesto de reinvenção e resistência. Hoje, a gente vai falar de sonhos, de método, de erros, de acertos, da relação com o ASA, dos desafios da base, do que realmente importa quando se fala em formar atletas e cidadãos. Glauber, seja muito bem-vindo ao Esporte de Peso. A casa é sua, é um prazer grande tê-lo aqui. Obrigado, Josenildo. É um prazer estar aqui, tendo esse bate-papo com você. Uma pessoa que me conhece desde pequeno. Tenho você como um membro da família também. Muito obrigado e vamos lá para esse bate-papo muito interessante. Isso, obrigado aí pelo carinho, pela referência, né? Lembrando e abraçando sua mãe, a Ângela, o Hamilton, que foi um camisa 9 de respeito no futebol do Brasil, né? E abraçando a toda a família. Não posso esquecer de mandar aquele velho abraço para a dona Laíde, né? Sua avó, grande pessoa, e sempre faço contato com ela. Glauber, para quem ainda não te conhece direito, profundamente, quem é o Glauber além do futebol? Glauber Lima, 38 anos, nasci em Arapiraca, mas com 27 dias de nascido fui morar em Belo Horizonte, devido à carreira do meu pai, estava no Cruzeiro, em Belo Horizonte, onde moramos a maior parte da nossa vida, que foi Belo Horizonte. Hoje sou formado em Educação Física, tenho algumas especializações na área, e hoje estou na área como diretor da base do ASA, também sou responsável pela escolinha H9 e o Centro de Treinamento GL. Muito bem. Você é filho do Hamilton, né? É boa essa referência. E a gente sabe perfeitamente que muita coisa da tua vida aconteceu em função do histórico do teu pai, que foi um nome respeitado no futebol do Brasil. Em que momento da tua vida você entendeu o peso, né? O peso e, ao mesmo tempo, a responsabilidade desse sobrenome? Josenildo, desde pequeno, eu tenho esse orgulho de ser filho do Hamilton, da Ângela. Hamilton é muito conhecido, principalmente em Minas Gerais, por ter sua carreira no futebol. Então, desde pequeno, na escola, sempre era fila para pegar autógrafo com meu pai, tirar foto com meu pai. Então, desde pequeno, eu já tenho essa vivência, né? Foi um fardo grande, principalmente quando eu iniciei na carreira de futebol, né, nas escolinhas. Nas escolinhas não tanto, mas quando eu parti para o alto rendimento, a cobrança era maior. O pessoal queria que eu jogasse igual ele, desse resultados igual ele.
Então, assim, foi um peso grande. Sempre o comparativo, né? Sempre teve o comparativo. Meu pai sempre no auge era artilheiro de competição. E quando eu comecei a carreira com futebol, eu era goleiro de futsal. Então, assim, eu fui o inverso do meu pai. E jogava futsal no Atlético Mineiro, mas com o decorrer do tempo... Bem ao inverso mesmo, né? Bem ao Porque teu pai no Cruzeiro e tu vai pro Atlético Mineiro, é isso? Bem ao inverso. Eu tinha uma amizade muito grande com um companheiro dele de clube, que era o Milagres, goleiro. Aí o Milagres sempre me presenteava com luva, camisa de goleiro. Então eu fui me identificando como goleiro. Então ali, com meus 8, 9, 10, até 12 anos, eu sempre fui goleiro. Só que nesses jogos de futsal, eu fazia muitos gols. Utilizavam muito goleiro, um gol de falta, gol de jogada de ensaiado, gol de pênalti. Aí foi onde fiz 14 anos, teve a mudança de chave que eu fui para a linha. Aí na linha fui me dando bem também, tinha uma certa qualidade técnica e comecei a seguir na base do futebol, jogando na linha. Aconteceu alguma contusão com você, mais séria, alguma coisa ou não? Quando eu parei de jogar bola, eu tive uma lesão muito grave, pubalgia. Né? Tem uma lesão que o Kaká teve, também teve que parar de jogar bola por causa disso. Então, assim, até hoje eu sinto essa lesão. Ela é bem complexa mesmo. Muitos atletas falam que ela é mais complicada do que uma cirurgia de joelho, LCA, porque ela é bem crônica mesmo. E para tratar ela é bem difícil. Eu vou, naturalmente, que marcar aí a vinda do Hamilton para cá. O Hamilton tem muita história e é uma história assim que nos orgulha bastante, porque, embora ele não tenha jogado no Asa, mas ele jogou aqui próximo, e é ídolo lá do CSE, né, da vizinha Palmeira dos Índios, mas foi um cara que se identificou muito com a comunidade arapiraquense, né? Primeiro casou em Arapiraca, né? Conheceu a Ângela em Arapiraca. A Ângela é uma queridíssima da nossa juventude ali. Eu morava na Domingos Rodrigues, famosa Rua do Peixe, e ela morando ali na Rua Lúcio Roberto. E a gente sempre estava junto por ali. E o Hamilton é muito querido, é muito respeitado e, de fato, tornou-se, né, uma grande referência. O Hamilton ainda vai vir aqui contar da sua história. Mas, assim, para que as pessoas identifiquem melhor essa relação de pai e filho, né, o Hamilton é pernambucano. Faz um breve relato aí do histórico do Hamilton. Hamilton é pernambucano, iniciou a carreira, vamos dizer que meio que por acaso, um garoto muito carente, vivia na rua vendendo picolé para sobreviver, perdeu os pais muito cedo, com 15 anos ele já não tinha nem pai nem mãe, tinha uma criação pelos pais, e ele ingressou no Exército, onde no Exército teve um jogo festa, time do Exército contra o Sport Recife. E nesse jogo ele arrebentou, fez 2 gols, o time do Exército saiu com a vitória, foi onde ele recebeu um convite para fazer parte da categoria de base do esporte. Aí foi de onde iniciou toda a carreira dele de futebol e de lá ele decolou, onde rodou vários clubes do Brasil, do exterior também, né, vários títulos. Então tá aí hoje, Hamilton com a carreira excepcional. Eu fiz questão de fazer esse relato inicial, mas logicamente que o Hamilton vai aparecer aqui, a gente vai bater um papo, ele vai contar isso com muito mais propriedade, porque afinal de contas foi ele que viveu, mas há um lamento nisso, pelo menos da minha parte, o fato do Hamilton não ter vestido a camisa do Asa. E o Hamilton vai contar aqui para a gente também, porque assim, ele ficou tão próximo, ele conviveu tanto na nossa relação social aqui e tal, e não ter vestido a camisa do Asa foi, de fato, algo assim que a gente não consegue ter explicação. Só o Hamilton mesmo é que vai dizer como viveu aquela rivalidade, porque hoje praticamente a coisa está muito relativa, assim, mas na época era rivalidade mesmo, esse clássico interiorano entre Asa e CSE, CSE e Asa. O futebol entrou na tua vida como escolha ou você acha que foi destino mesmo?
Rapaz, eu acho que já veio no sangue. Já veio no sangue, né? Desde pequeno, não teve para onde fugir. Era 24 horas futebol, era a profissão do meu pai. Minha mãe é apaixonada por futebol também até hoje, não perde um jogo do Flamengo. Aliás, qualquer jogo que está na televisão ela está assistindo. Né? E eu naturalmente fui nesse embalo, acompanhando os treinos do pai, assistindo jogos. E foi naturalmente, nada forçado. E seguiu, e até hoje estamos aí no futebol. Então, assim, o Hamilton sempre quis que você seguisse o futebol ou ele te deu liberdade de escolha? Meu pai sempre foi tranquilo quanto a isso. Nunca me pressionou. Sossegado, né? Nunca tentou, assim, utilizar o nome dele para que eu seja jogador também. Deixou bem à vontade. Né? Nunca quis interferir em nada. Eu fui andando com minhas próprias pernas, que eu falo que até hoje é assim. Né? Não é porque meu pai foi isso, foi aquilo, que eu vou aproveitar disso. Jamais. Tudo que eu conquistei hoje foi com minhas próprias pernas, sempre contando com o apoio dele, mas creio que foi por méritos meus e conselhos do meu pai. Tendo naturalmente aquele apoio de pai. Ô Glauber, você falou que forçou no gol, aí depois foi ser jogador de linha. Teu pai sempre foi um meia atacante, um atacante de muita referência. E a posição que você jogou? Eu joguei de meia. Ele fala até que eu sou mais habilidoso com ele, mas eu acho que a fome de futebol dele era maior do que a minha, por ter vindo de uma família carente. Né? A sobrevivência deles, eu acho que seria o futebol. Se ele não tivesse o futebol na vida, ele fala que não sabe o que seria. Né? Cada dia era um prato de comida o futebol para ele. Né? Eu já tive uma vida mais tranquila, devido às conquistas dele. Então, eu acho que eu fui mais relaxado nessa parte de se dedicar ao máximo ao futebol. Na verdade, eu volto a dar ênfase a isso aqui porque eu vi de fato, era um atacante assim, definidor, um cara dentro da área muito corajoso, muito fazedor de gols, na verdade, né? O Hamilton foi uma grande referência e ganhou prestígio, né? No futebol do Brasil, ganhou muito prestígio, passou por grandes clubes, foi titular absoluto da equipe desse Cruzeiro hoje de Gerson e Companhia Limitada. Que tipo de ensinamento do futebol o teu pai trouxe para dentro de casa? Josenildo, eu posso falar que o futebol para mim foi uma escola, né? O futebol ensinou muita coisa, educação, regras, tudo que eu sei hoje, eu posso dizer que boa parte é devido ao futebol, né? E eu tento sempre repassar isso hoje para os meninos, né? De hoje em dia, que mudou muito a cabeça do pessoal de antigamente para hoje. Hoje os meninos com 10, 11 anos já acham que são jogador profissional, né? Já quer botar aquela bolsinha, pintar cabelo, né? Botar brinca, essas coisas. É o que vê na TV, né, cara? E assim, graças ao futebol eu aprendi muitas regras. Eu sou um cara que seguro muitas regras. Pego no pé também de quem trabalha comigo para seguir regras, porque eu acho primordial, né? Tem que ter ali o respeito, tem que ter a hierarquia, a liderança, para que o projeto flua. Projeto não só de trabalho, mas como projeto de vida, flua naturalmente. Você, além de você, naturalmente, você tem uma equipe que trabalha com você, né? Vamos prestigiar essa turma aí e fazer o registro desse pessoal aí. Tem uma equipe de mais de 12 pessoas que trabalham comigo, graças a Deus. Iniciei sozinho, mas hoje eu dou sequência ao trabalho graças a essa equipe. Né? Cada um tem a sua função, cada um exerce muito bem, desde a administração aos professores que são tanto da escolinha como do centro de treinamento. Eles conduzem com bastante clareza, bastante ênfase, com toda a autonomia de exercer o belo trabalho que eles fazem. Dá para você lembrar o nome dos 12 desse time completo aí? São
são inesquecíveis, Da né? parte administrativa, né, até o campo, né? Parte administrativa, nós temos a Juliana e a Vitória. Temos a minha irmã que está chegando agora também para dar um suporte nessa parte de marketing administrativo também. E a equipe de campo tem um professor Vaguinho, tem um professor Neto, professor Matheus, professor João, professor Hugo, tem o professor Jordi, professor Dudu. Vamos lá, para não esquecer de ninguém, viu? Rapaz, e o nosso Carrasco, tá lá? Temos o Silvio Silvio Carrasco, Carrasco. estava com ele Mas o ontem. Silvio, quando vai dar as instruções por menino, é mais moderado, né? Porque o Silvio dentro do campo não tem colher de chá não com aquele negão lá. O Silvio se controla, mas quando ele está no limite ali, ele solta uns gritos nos meninos. É, né? Mas faz parte. Aí também tem uma equipe que trabalha com a gente no ASA, né? Que é o professor Lucas, Coreano, Arthur, Aristeu. Toda essa equipe. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, me Tá perdoa. feito o registro aí. Ô, Glauber, o que você carrega do Hamilton atleta no teu trabalho como formador? Hamilton atleta. Cara, eu tenho ele como atleta, eu tenho poucas lembranças dele como atleta, né? São mais registros de alguns vídeos no YouTube, porque eu era bem pequeno, mas eu tenho algumas memórias. Eu tenho uma memória dele que ele fica bravo comigo, que foi uma caneta que ele levou do Zico. Mas dos ricos pode. Aí ele fala que pode. Dos ricos pode. Ele falou que deixou para ficar na memória. Vai ficar na história. Mas eu tenho memória de jogando, eu tenho um jogo que ele fez 5 gols. O placar foi 7-1, ele fez 5 gols. Eu lembro mais do último ano dele de futebol, que foi em 93, que ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro e campeão mineiro. Ele fez 11 gols, se eu não me engano, nesse campeonato. Foram 7 de pênalti e acabou consagrando ele ali como artilheiro e campeão mineiro. É verdade. Ele participa ativamente do projeto ou fica mais nos bastidores por ali? Como é essa história? A Milton está sempre presente na Escolinha H9, né? A Escolinha H9, eu planejei ela, justamente esse nome em uma homenagem ao meu pai, que é o H de Hamilton, H e de o Hamilton, 9, que foi a camisa que ele de usou por referência muito dele, tempo. né? Isso. Aí foi uma referência e uma homenagem também a ele. E ele está presente lá todos os dias. Para ele é uma terapia, para ele é um lazer. Ele odeia ficar em casa. Então, mesmo ele ali... É o ambiente que viveu a vida toda, né? Mesmo ele ali com as dificuldades dele por idade, a perna dele... Mobilidade, né? Devido às lesões, mas ele não abre mão. Está sempre lá presente. Ele dá risada porque eu digo, Hamilton, você foi, de fato, um jogador muito prestigiado e respeitado. Depois de mim, né, Hamilton? Aí ele ri, né? Grande figura. Qual foi o conselho mais duro que o Hamilton te deu na vida? José Nildo. Sobre futebol, né? Ele falou uma vez que o futebol é que nem uma bola. Ele é redondo. Então nunca faça mal a ninguém aqui, porque uma hora dá a volta. Você vai encontrar essa pessoa lá na frente e geralmente quem apanha não esquece. A vida é assim. Isso aí. A vida é assim. Mas ele quis usar ali o futebol, a bola, né, como referência. Então, assim, ande na linha, faça sempre o correto para que lá na frente não ocorra o pior. Em algum momento ele precisou puxar na orelha e dizer, ei, caba, não é por aí não, é por aqui. Não, tranquilo, a gente tem uma relação muito boa, relação de amizade, estamos juntos todos os dias. Eu sou mais elétrico, mais para frente, assim, mais corajoso, mas ele está sempre ali, segura um pouquinho, vamos ali, faz isso. A gente também está sempre escutando os conselhos de um pai que é um amigo, um parceiro. Você é formado em Educação Física, é isso? Sou formado em Educação Física. Se formou aqui em Alagoas? Se formei aqui em Alagoas. Foi, né? Eu iniciei em Belo Horizonte, mas não concluí. E quando eu voltei a morar em Arapiraca, que eu finalizei. O que é que a universidade te ensinou que o futebol, no contexto geral, futebol de rua, não te ensinou? A faculdade me ensinou muito da teoria, né? Fórmulas, por onde começar, por onde terminar, como fazer.
me ensinou mais essas partes. Mas eu creio que a vivência é muito importante. Mas a faculdade também foi um norte, né? Eu entrei na faculdade com uma ideia, mas saí com outra. A minha ideia inicial era trabalhar em academia, ser personal, mas quando eu finalizei, acabei em outra área. Na verdade, eu acho que você imaginou ser, com legitimidade, um professor de educação física, né? Isso aí. E acabou assumindo esse projeto que um pouco mais na frente a gente vai entrar. No futebol tem muito achismo, aquela coisa de dizer, eu acho que assim, assado, eu faria assim, desse jeito ou de outro, tudo mais. Isso também é do mundo do futebol de base? Tem muito achismo no futebol de base? Tem bastante, Josinho, bastante. Futebol de base não é fácil. Eu acho que é mais difícil do que um futebol profissional. Porque para iniciar é muito difícil. Porque você está entrando ali como uma pessoa nova, ninguém te conhece. Você vai ter que mostrar trabalho, resultado. E às vezes tem uma pessoa que vem de fora, que acha que vivenciou um futebol e acha que sabe mais do que você, vai querer estar sempre opinando, interferindo no seu trabalho. Então você tem que estar ali preparado, concentrado, saber se blindar para dar sequência no seu projeto. Sim. Porque se a gente for escutar A, B, C, o que você planejou não vai para frente. Né? Acontece também Porque muito... cada um acha que sabe mais, né? É, Cada um acha que sabe mais. cada um acha que sabe mais e vai querer interferir no nosso trabalho. Né? Principalmente quando a gente trabalha com crianças, os pais querem muito estar ali sempre gritando, opinando. Isso a gente vê não com bons olhos. A gente acha que interfere muito na tomada de decisão do garoto. Como ele é uma criança, ele está ali para aprender a tomar decisões. Então, a partir do momento que o pai fala, vá para a direita, vá para a esquerda, chuta, Faz confusão na cabeça da o criança. menino perde a tomada de decisão dele. Inclusive, Glauber, tem alguns clubes que estão adotando um método de proibição da presença dos pais. Né? Já tem essa prática aqui no Brasil, né, para que a criança fique mais à vontade. Porque é muito comum, às vezes a gente vai acompanhar um pouco, eu vou lá ver meu neto, meus afilhados, né, as pessoas que a gente gosta, a gente vai lá para entender um pouco do que está acontecendo e a gente ouve cada um que dá uma opinião, cada um que fala alguma coisa. Você já pensou em fazer algum tipo de palestra com os pais para tentar blindar essa relação de que eles não interfiram tanto da forma como interferem? José Nildo, nas escolinhas a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque já foge um pouquinho do alto rendimento, a cobrança não é tão grande igual no alto rendimento. Porém, quando a gente parte para a área de alto rendimento, a gente sempre faz uma reunião anual com os pais, justamente para impor essas regras, para não estar interferindo no comando do atleta, do professor, né? Na nossa turma da base do ASA, os pais não entram no treinamento. Isso já era um planejamento nosso anterior e a partir desse ano a gente implementou, né? Só entra os atletas no local do campo e os pais aguardam do lado de fora. Tem que ser, para tentar tirar um pouco da emoção dessa coisa, né? Porque a gente acompanha e vê que, de fato, alguns exageram, né? Passam desse limite. Nós fizemos um teste ano passado, numa categoria sub-13 nossa. Pai, vamos combinar assim, um teste, vocês não vão entrar no treino, beleza. Quando esses pais, a gente liberou, depois de 6 meses liberando para esses pais assistirem o treino, os pais ficaram surpreendidos com a evolução dos meninos. Porque isso é nítido. Os meninos focam no trabalho, escutam os professores. Não foi 1, 2, 3 atletas, não. O grupo, em geral, 25 atletas. Todos evoluíram muito, muito. Então, assim, foi um teste que deu certo, que a gente quer implementar daqui para frente. É verdade. E eu acho que isso é de muita valia, né? Dar uma conversada com o pessoal para
manter esse contato atleta-professor sem aquela dose de emoção do pai que às vezes exagera muito. Treinar criança não é treinar um mini adulto, né? Onde muitos erram nisso? Nessa parte de pais que você fala, Sim. eu vejo uma cobrança muito excessiva, às vezes, dos pais. Né? Às vezes não é nem uma vontade tão grande do menino, mas sim do pai que o garoto seja jogador de futebol. Né? E acaba que essa cobrança lá na frente, falo por experiência própria de ter visto já acontecer isso, o menino vem ali desde 8 anos com a pressão do pai. Vamos, meu filho, vamos treinar. O menino não quer, não, você vai de todo jeito. Uma pressão quando acabava o jogo, o pai ia lá cobrar, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Acabou que chegou o garoto aí com 15 anos, não quis mais saber de bola. Né? Igual você falou, é um mini Influenciou adulto. negativamente, né? Deixa o menino à vontade, acabar o jogo, conversa com ele, sempre elogia para motivar, né? Criticar, ele já recebeu muita crítica ali, às vezes, de um torcedor, de um coleguinha. O pai está ali para apoiar, no bom e no ruim. Então, seja pai, apoiador, quando acabar o jogo, incentive para que no próximo ele possa corrigir, melhorar e dar sequência nesse sonho. Muito bem, estamos papeando aí e gerando um conteúdo muito importante com o Glauber Lima, filho do Hamilton, né? Ele que toca um projeto de escolinha. Né? Nos conta como surgiu a H9. Foi no período da pandemia ou foi... Como é que foi? Nos conta. Josenildo, a pandemia para mim foi um divisor de água. Porque na pandemia eu era um estagiário, trabalhava em academia. Né? Inclusive a primeira oportunidade que eu tive de academia foi com o Lulinha. Né? Que hoje, Lulinha esteve aqui com a gente. Lulinha, né? Abriu as portas. Sou muito grato a ele pela essa primeira oportunidade. Com poucos meses de trabalho na academia dele, eu recebi outro convite de trabalhar na Fórmula. Era uma academia que tinha no shopping, onde eu trabalhei por volta de 4 meses a 6 meses no máximo, não me recordo corretamente. Aí foi quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente sabe que foi difícil para todos. Quando tudo parecia parar, né? Na verdade, tudo parou. Na verdade, tudo parou no início. Mas as contas não pararam, né? Continuaram chegando, então tivemos que reinventar. Né? Foi onde eu comecei a comprar materiais para dar treinamento, onde eu fui dar treinamento individual, casa em casa, cobrava um valor simbólico só para conseguir pagar as contas. E chegando ao final da pandemia, eu recebi um convite, onde eu sou muito grato hoje a Daniele, que é a dona do Colégio Coque. Ela perguntou se eu queria administrar o campo e montar um projeto de uma escolinha lá no campo. Eu falei, Daniela, eu não tenho condições financeiras no momento de pagar esse primeiro aluguel. Ela, não tem problema, daqui a um mês você vai pagar o aluguel. Aí eu sempre fui corajoso para essas coisas e meti as caras e graças a Deus o projeto fluiu. Hoje são 4 anos de escolinha e graças a Deus, como o senhor conhece, sabe que é sempre cheia e temos até fila de espera para entrar na escolinha. E é isso aí, a pandemia para mim foi o divisor, né? Na pandemia eu zerei tudo, não tive renda nenhuma, mas ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade que poderia ser o meu futuro igual está sendo hoje. Hoje você ganhou um princípio assim muito importante numa escolinha de futebol. O que eu percebo, assim, que às vezes eu frequento, vou lá ver um pouco, acompanhar. Quando eu fui secretário de esporte, sempre dava um apoio de ir lá fazer uma visita para vocês. Enfim, você ganhou confiança dos pais. Isso é um passo importante, viu, Glauber? Muito importante mesmo. Porque não adianta se você, com a sua maneira sensata, com o histórico do teu pai, a equipe que você tem,
isso passa a ser importante. Porque é o que eu tenho dito, não adianta. Todo mundo pode viver socialmente como queira viver, como goste de viver. Mas essa referência do que acontece fora do campo, ela vem muito para a avaliação dos pais, né? Ela vem muito para essa sensibilidade. E, de fato, a H9 ganhou essa confiança em relação ao que vocês promovem. O que foi mais difícil? Ganhar essa confiança dos pais ou a sobrevivência financeira? Eu creio que a sobrevivência financeira, porque ganhar a confiança dos pais foi algo natural, né? Já é da minha índole de tratar todos bem, todos desde pai, professores, pessoas que trabalham comigo, muito bem. Então, assim, o financeiro ele veio naturalmente, né? Também veio através dos resultados da equipe que eu consegui trabalhar, que eu consegui ter ao redor. Esqueci do professor Emerson. Emerson, muito obrigado também por toda a força na escolinha H9. Então, assim, foi algo que veio naturalmente. A gente conseguiu, com um trabalho sério, em busca de pessoas responsáveis para trabalhar com a gente, né? Eu sou bem rigoroso a quem escolher, quem está ao meu redor a trabalhar. Então, naturalmente, esses professores também foram caindo nas graças dos pais e tendo esse retorno, né? Um pai foi passando de boca a boca, foi convidando outros alunos e, naturalmente, a escolinha foi crescendo, crescendo e hoje nós estamos... No primeiro momento, no primeiro treino, quantas crianças chegaram? Tu lembra? Primeiro treino, Josenildo, eu tenho uma foto... Se eu me recordo, acho que foram 18 alunos, juntando todas as turmas. 18 alunos. Aí você chegou a pensar assim, rapaz, esse negócio... Eu sempre fui muito otimista nas minhas coisas. Eu sei que o começo é bem difícil, né? Tanto é que hoje eu tenho uma sociedade com o Fidelis. Ele... é outra grande figura também, o projeto do Fidelis, e eu faço questão, assim, o seu, Fidelis, Cal, né? São pessoas equilibradas, pessoas boas. Né? Pessoas do bem. Tem que estar rodeado justamente dessas pessoas. O projeto do André Nunes também, lá no Novo Rio, né? Novo Rio, isso. Enfim. Então, assim, eu sempre fui muito otimista para as coisas que eu faço. Pode ser que dê errado, faz parte do processo, se der, mas sempre com pensamento positivo. Iniciamos acho que 8 meses, a escolinha do Asa também, com o Fidelis, e o Fidelis fica com medo ali, só tinha 10 meninos, e hoje, graças a Deus, nós estamos com 60 meninos, e a ideia é só crescer e passar de 100 atletas. O começo é difícil, mas quem trabalha correto... Você fala 60 crianças no projeto H9 ou já no Asa? Já no Asa. Já no Asa. No Asa. Na H9 nós temos por volta de 140 atletas. 140 em várias... Em várias turmas. Em várias turmas. Isso, do sub-8 até o sub-14. Muito bem, nós vamos, Glauber, a um intervalo e abraçando a todos vocês aí nos vizinhos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e em mais de 30 cidades aqui no estado de Alagoas. Na sequência, aí a gente retorna com esse papo de um conteúdo bem interessante com Glauber Lima. Já pensou ter uma casa que trabalha? A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta.
As férias chegaram e as crianças estão como? Cheias de energia, né? E acredito que você já está pensando em como ocupar isso o dia todo. Pois pode ficar tranquilo, porque aqui na TV UP a gente pensou em programação infantil cheia de conteúdo bom, divertida, educativa e segura. Tem conteúdo para todas as idades, sem susto, sem conteúdo duvidoso e o melhor, você pode assistir em diversas telas, tanto no aplicativo quanto na TV. As férias podem ser tranquilas para eles e para você. Quer uma folguinha? Fala com a Ops. Venha conhecer o IDVET comigo. Somos o Instituto Diagnóstico Veterinário e oferecemos exames de ultrassonografia, endoscopia, raio-x, laboratórios, exames cardiológicos e, além disso, consultas com especialistas. Muito bem, na sequência do Esporte de Peso aqui na TV Opes, Canal 10, líder absoluta em todo agreste de Alagoas. Glauber Lima, o que na essência a H9, o que vocês prometem e o que vocês não prometem? José, na escolinha nós prometemos, em primeiro lugar, formar um cidadão de bem, né? Se vai ser jogador ou não, isso aí é consequentemente, mas em primeiro lugar é ter ali um garoto de bem, que vai se tornar um adolescente, um adulto, cidadão de bem. Isso. Né? Se vai ser jogador, médico, professor, que vai ser uma pessoa do bem, né? Não prometemos, igual existe em outros locais, prometemos que vai ser jogador de todo jeito. Isso aí a gente sabe que de 1 milhão de atletas de base, apenas ali 5% vai se tornar atleta profissional. Então, uma das coisas que a gente não promete. A gente promete trabalho, responsabilidade, seriedade, compromisso com os atletas e com os pais. Isso mesmo. E como se aplica a metodologia? É por faixa etária? Como é? Porque há uma diferença do top das crianças, né? Aí como é que vocês aplicam esse método? Josenildo, a gente tem um método para cada categoria, né? Tem a turma ali de iniciação, que geralmente é aquela turma de 6, 7, 8... até 9 anos ali está com a transição mais lúdica, né? A gente estimula atividades voltadas de futebol, a maioria das vezes através de brincadeiras, para que eles comecem a criar gosto pelo esporte, se identificando. Aí já ali a partir dos 9, 10, 11 anos, a gente já começa a dar estímulos de competitividade, algumas partes mais táticas, que eles já não assimilavam quando eram mais novos, né? Passou dos 12, 13, né? Já fica um comando mais fácil, né? Você consegue comandar taticamente o garoto, tecnicamente ele vai ter as suas limitações, mas fica mais fácil ali a partir dos 13 anos. Então, na verdade, o que vocês focam é formação humana, é isso? A escolinha, sim, nosso primeiro objetivo é esse, formação humana. O desempenho, ele vai acontecer de acordo com o que ele vai aprendendo, do que ele vai formando, do que ele vai se capacitando. Mas a formação humana passa a ser, assim, o foco principal. Isso, o desenvolvimento vai ser bastante individualmente, né? Cada um vai ter a sua evolução. Alguns já têm naturalmente a sua técnica que já vem no sangue, podemos dizer assim. Outros vão aprender com o decorrer dos anos, né? Eu mesmo, quando era pequeno, era ruim de bola, vamos dizer assim. Mas aí, com o decorrer do tempo, treinamento, fui melhorando, fui evoluindo. E foi uma coisa que se tornou gostosa de aprender. Então, naturalmente, eu fui evoluindo. Então, essa é a ideia, que os garotos evoluam com o decorrer dos treinamentos. Pelo que você aprendeu, pelo que você construiu, pela experiência de vida que você tem hoje,
Toda criança deve tentar? Toda criança deve tentar. A gente trabalha com todos os graus de atletas, né? Da iniciação ao alto rendimento. Então, o futebol é apaixonante, independente se você sabe jogar ou não. Você vai querer torcer para um time, vai querer assistir. Se você tem um pai que é torcedor, você vai querer acompanhar ele aos jogos, torcer para o mesmo time. E todo final de semana você vai estar querendo ali bater uma bolinha, né, com seus amigos, independente se é jogo, se é racha, se é pelada na rua. O futebol está no sangue do brasileiro. Exatamente. Glauber, me fala uma coisa. Qual foi o erro mais grosseiro que você viu um pai cometer? Cara, eu vou falar aqui, mas... Não precisa citar nomes. Eu teve um acontecimento em um meio de uma competição. Não foi comigo, mas como foi com a nossa equipe, também me senti bem ofendido. É uma competição onde o local era fechado, só entravam atletas e comissão. Por um acaso a nossa equipe perdeu e um desses garotos jogou poucos minutos na competição. Um garoto de 12 anos. Quando finalizou esse jogo, o pai, não sei de qual forma, conseguiu entrar dentro do campo e foi em direção do professor querendo agredir o professor. Que coisa, né? Mais absurda, né? E eu, como estava perto ali, eu consegui ver tudo, fui até em direção do pai. O pai, na hora que viu que eu estava indo na direção dele, o pai retornou, não deixou eu chegar perto e automaticamente foi saindo do campo. Mas foi uma coisa que bem constrangedora, tanto para mim como para o professor que passou por essa situação e até mesmo para o garoto que, infelizmente, depois desse acontecimento, acabou não ação, fazendo né? mais parte do grupo. Ele, às vezes, talvez até tenha deixado de ir por vergonha do pai ou ele mesmo tenha se sentido envergonhado, né? E esse pai depois entrou em contato, pediu desculpa, eu aceitei tranquilamente, mas acabou que se tornou uma marca para esse garoto, né? Acabou que quem sofreu mais, no final de tudo, foi o garoto, que queria retornar para o projeto, mas acabou que ficou sem clima, sem ambiente, e acabou ficando fora do projeto. Um menino que tinha qualidade de evoluir bastante. O que virou, por exemplo, o centro de treinamento, GL, né? Virou H9 ou H9 virou centro de treinamento? Como é que foi essa coisa? Vamos lá, os dois são diferentes. Envolvem futebol, mas estão funcionando simultaneamente. H9 é uma escola de futebol, né, onde os atletas, a gente trabalha com a turma limitada até 24 alunos por turma, onde os atletas fazem os treinamentos 2 vezes na semana e final de semana tem seus jogos, competições. O GL, Centro de Treinamento, é um local onde nós realizamos atividades específicas. O GL seria para quem busca performance, assim? O GL é para performance e também para iniciação. Eu trabalho com garotos de partir de 3 anos. Já na escolinha é a partir de 7 anos. Né? Aí eu tenho a turma de iniciação, turma de alto rendimento no GL. Onde o garoto que joga numa escolinha, ele pode treinar no GL para evoluir individualmente. Vai evoluir a sua parte técnica, sua parte física, sua parte mental. A gente trabalha tudo isso no GL sem treinamento. Onde automaticamente ele evoluindo ali, ele vai aplicar nas escolinhas que eles jogam. São 2 vertentes diferentes. Você falou na parte mental. Vocês trabalham também com o embasamento psicológico, não? Temos também, né? A gente trabalha com algumas teorias, temos psicólogos parceiros também, nutricionistas, justamente para estimular algo extracampo também. Em termos de atualização de mercado, em termos de inovação, o que é que vocês praticam na GL que a gente habitualmente não consegue ver por aqui? Josenildo, a gente trabalha muito ali a área da educação física no GL, com alta performance. Então, todos nós, professores, estamos sempre capacitando para trazer novidades para o GL. Né? Em Arapiraca, nós trabalhamos lá no CT com funcional soccer.
né? Uma atividade justamente para adultos que praticam ali só peladinha de final de semana, para poderem estar ali preparando fisicamente, para poder chegar nos finais de semana e estar bem de perna, né? A gente diz. Então, assim, algo diferente na cidade. Por exemplo, esse mês de janeiro a gente criou uma pré-temporada. São 30 dias de treinamento dessa turma, né? O pessoal que gosta de jogar as peladas, vai lá, a gente se prepara esses 30 dias. A gente passa devido à parceria que a gente tem com o nutricionista, a gente passa uma alimentação para eles esses 30 dias e eles vão praticar o treinamento durante esses 30 dias. No primeiro dia a gente realiza uma avaliação completa para no último dia a gente ver a evolução de todos, né? É algo diferente, eu acho que posso dizer que é algo único na cidade, tanto é que nós temos 23 atletas não, né? Peladeiros, fazendo parte dessa pré-temporada. Ô Glauber, o que mais faz a diferença num atleta de base? É a técnica, é o físico ou é o emocional? Josenildo, na minha Emocional opinião, que eu falo o mental, né? Na minha opinião, os três. Só que hoje em dia os clubes estão visando muito essa parte física, né? Eles falam o atleta tem perfil. Geralmente eles querem um atleta alto, forte, às vezes nem olham fisicamente. É impressionante como mudou isso, né? Você olha para o atleta, se ele tiver biotipo de altura, um cara forte, aí você já começa, né, a acreditar mais nesse perfil, né? A primeira pergunta que eles fazem às vezes é qual é a altura. Não perguntam nem se é bom tecnicamente e tal. Qual é a altura do atleta? Já querem garotos aí de 13 anos com 1,90 m, 1,85 m. Essa é a maior procura deles. Mas o nosso futebol brasileiro... Impressionante como no futebol brasileiro, você pode guardar o seu raciocínio, como essa coisa se descaracterizou. Porque, na verdade, há pouco tempo a gente optava pelo jogador craque, pelo jogador artilheiro, pelo jogador... Não surgiu mais ninguém nessas posições. Por quê? Porque hoje, quando o cara é alto, tem que ser goleiro, tem que ser defensor, tem que ser primeiro volante, né, assim? E a coisa ficou mais focada nesse setor do campo, por isso que o futebol perdeu tanto do aspecto voluntarioso, do futebol franco, do cara que tem habilidade, né, que o treinador chamava e dizia, entra aí e resolve essa parada, né? Bom, Glauber, nós vamos esclarecer um pouco, nós vamos falar de forma transparente, porque é necessário e é importante. O torcedor, a gente que vive o mundo do futebol aqui dentro de Arapiraca, talvez não tenha ficado ainda muito claro para o torcedor do ASA, né, de uma forma geral. Como funciona, na prática, essa relação de vocês com o ASA? De vocês que eu digo H9 ou, sei lá, da empresa de vocês. Como é que funciona? Josenildo, nossa relação com o ASA iniciou há 3 anos. 3 anos. Juntamente com o professor Lucas, da Escola Santa Catarina, que é meu parceiro nesse projeto do ASA, da garotada de 8 anos até 13 anos. Nós tínhamos um interesse de fazer uma equipe de alto rendimento na cidade, porque a gente sabia da qualidade desses garotos da cidade e da região. A gente queria formar uma equipe qualificada para poder estar disputando competições em Maceió, em outros estados. E com isso nós juntamos atletas da H9, que estavam se destacando, o Lucas da escolinha dele, da primeira linha, e fomos captando outros atletas de outras escolinhas que a gente estava sempre acompanhando em amistosos, jogos de escola, jogos escolares.
e conseguimos formar essa equipe. Depois que formamos, pedi uma reunião com o Dr. Rogério, Dr. André Chalub também, querendo representar o ASA com essa equipe de alto rendimento nas competições. E inicialmente eles aceitaram o convite, mas até o momento eles não tinham assim, a visão da grandeza que iria se tornar. Eu e Lucas, sempre que a gente inicia um projeto, a gente traça metas e iniciamos esse projeto e falamos, daqui a 12 meses, até o final do ano, o pessoal vai olhar para esse projeto com outros olhos. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu formar equipe sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13. 6 equipes muito competitivas. Participamos de várias competições, trouxemos vários títulos para a cidade. Aí isso foi repercutindo na cidade, o boca a boca foi se espalhando, todo mundo queria fazer parte desse projeto. Só que esse projeto, para fazer parte, a gente trabalha com indicações ou avaliações. Realizamos uma avaliação no final do ano. Deu mais de 1.200 meninos querendo fazer parte do projeto. Então, aí eu acho que foi o ápice do primeiro ano. Foi onde o pessoal chamou a gente, se reuniu, elaboramos um novo projeto, que é onde ele segue até hoje com esses novos moldes. Já existe formalidade documental ou é só um caminho de observação entre vocês e o ASA? Já existe formalidade. Devido aos grandes resultados, eles viram que o projeto tem bastante projeção, principalmente para o ASA, pode trazer um retorno financeiro, vamos dizer, a longo prazo. É o início de um projeto, são apenas 3 anos, mas já trouxe alguns resultados com esses novos moldes que vai trazer retornos financeiros futuramente para o ASA. No primeiro ano, trouxemos resultados de atletas indo para outros clubes, mas não funcionava nesses moldes, E depois dessa nossa reunião, o projeto segue bem em conjunto com o ASA. Tanto é que depois desses bons resultados, Rogério Siqueira convidou eu e Lucas para responder como diretor da base do ASA, onde nós estamos indo para o 2º ano e trabalhando com muito orgulho, representando o nosso gigante. O trabalho de vocês está bem edificado. Tem garotos dessa relação do ASA por aí afora, em algum clube, ou do projeto de vocês? Como é que é essa situação? Tem gente por aí afora? Temos sim, Josenildo. No primeiro ano, que a gente não funcionava nesses moldes, tivemos alguns atletas que foram para clubes. Infelizmente, o ASA não tem nenhum vínculo nesses primeiros, que são 2 atletas no Retrô, um atleta no Atlético Mineiro, um atleta no Flamengo. Esse foi o primeiro ano da gente. No 2º e no 3º ano, nós temos 2 atletas no Náutico, temos 4 atletas no Vitória, temos um atleta indo agora para o Atlético Mineiro também, na próxima semana. Se eu não me esqueci, eu acho que são esses, Josenildo. Esses garotos, eles estão relacionados ao ASA? São todos atletas vinculados ao ASA, onde futuramente o ASA tem uma porcentagem de uma futura negociação. O futebol de Arapiraca ainda perde muito talentos por falta de apoio? Perde bastante, Josenildo, Mas nesses últimos anos a gente vem dando uma melhorada na estrutura, com a ajuda do Dr. Chalub, Rogério Siqueira e toda a equipe ali da diretoria do ASA vem nos dando um suporte. Hoje nós temos um campo de 11 para treinar, que era uma dificuldade. O senhor bem sabe que eu batia na porta lá direto quando o senhor era secretário para liberar o campo. E hoje nós temos um local para dizer que é nosso. Podemos treinar todos os dias, onde todas as categorias do sub-8 até o sub-20 vai treinar nesse campo. Então a estrutura vem melhorando. É uma forma da gente reter esses atletas na cidade. Prestigiar
e estruturalmente oferecer algo melhor, né? Isso, porque a gente sabe que não é fácil essa mudança de cidade, né? Às vezes é muita dificuldade financeira. Na Arapiraca está acostumado com a realidade. Quando você vai morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, já é outra realidade financeira. Então, nada melhor do que estar em casa ali até seus 14 anos, onde o atleta não pode ser alojado, né? Com 13 anos. E 14 anos o atleta segue sozinho num clube, alojado, alimentação, tudo por conta do clube, facilita toda a caminhada e não precisa dos pais estarem largando o que tem de fixo aqui em Arapiraca e se aventurar. Muito bem, Glauber. A gente já caminha para o epílogo do nosso programa, né, mas tem algumas coisas assim que eu preciso perguntar. Qual foi a história de atleta que mais te emocionou até hoje? História de atleta. Josenildo, eu vou falar uma bem recente. Um garoto, a gente fez uma avaliação, uma categoria sub-13, que era a categoria desse garoto. Perdão, sub-12, categoria desse garoto. Ele não pôde comparecer, que ele era de outra cidade, dificuldade financeira. Aí no outro dia, ia ter de uma turma uma idade maior. Ele compareceu. Ninguém conhecia ele. Esse garoto chamou a atenção, mesmo sendo um ano mais novo. Pela técnica individual. Pela técnica, um perfil muito bom. Chamou a atenção, onde nós cravamos a aprovação dele no primeiro dia. A gente não conhecia o garoto, não sabia de onde era, fomos buscar mais informações. O garoto é de Campo Grande, não é isso? Depois do Giral? Campo Grande, é. Campo Grande. E assim, a gente foi se aprofundar. É um garoto de uma família muito carente, faziam suas dificuldades para ele vir treinar todos os dias, não faltava. Até então a gente não sabia dessa dificuldade financeira. Foi quando um dia eu vou visitar a sua casa, posso? Aí fui visitar a casa dele, cheguei lá, uma família bem humilde, moram, eu acho que 8 pessoas na casa bem simples em Campo Grande. E hoje esse atleta evoluiu treinando, não faltava um treino. Nós ajudamos ele financeiramente, questão de passagem para vir treinar, precisava dormir lá em casa, não tinha problema quando perdia o transporte ou tinha alguma viagem. E hoje, Josenildo, esse garoto faz parte do Vitória da Bahia. Está indo se apresentar dia 26 de janeiro agora. Qual a idade dele? Com 14 anos. Então foram 2 anos a posição? Aqui. Ele é um meio de campo. Está indo para lá, graças a Deus vai ter sua ajuda de custo. Vai ser alojado, alimentação, escola, tudo por conta do clube. Então, para mim, assim, foi uma conquista bem grande, né? E a família, graças a Deus, é bem grata por isso. Foi conquista do garoto mesmo, não foi... Força de vontade, né? Não foi ninguém empurrando. Ô, Glauber, tudo muito bem. Às vezes a gente olha pro garoto e diz, pô, aquele ali tem, né, um bom perfil, é hábil, ele dribla com facilidade, tá, beleza. E quando a gente olha que diz assim, esse não tem jeito, aí como lidar com isso? Então, por isso que tem um centro de treinamento, né? O GL, a gente manda para lá para preparar esse garoto desde o início até a gente ver onde vai chegar, né? Se infelizmente está querendo seguir no futebol, não está conseguindo evoluir, a gente vai dizer, garoto, vamos estudar, né? Utilize o futebol como um hobby, como um esporte alternativo aos finais de semana. A gente sabe que não é o que o garoto quer escutar, mas chega uma certa idade que tem que fazer aquele divisor. Como é que você vê o teu projeto daqui a 5 anos? Josenildo, nós temos muitos planejamentos pela frente, muitos sonhos. Hoje, no total, nós temos por volta de 450 garotos trabalhando com a gente. Nosso sonho é que daqui a 5 anos a gente consiga dobrar esse número de alunos, porque a gente sabe que todo brasileiro que nasce quer jogar bola, então é uma área que dificilmente vai
diminuir, a tendência é só aumentar. Mas a ideia é que a gente esteja um projeto consolidado, uma estrutura muito boa, para que as próximas gerações possam ter uma maior facilidade para conquistar os seus sonhos de ser jogador. Em 2 palavras, o que você, na tua avaliação, acha que precisa mudar urgentemente no futebol de base do Brasil? Do Brasil. Em 2 palavras. 2 palavras. Você me pegou de surpresa agora. Assim, algo que você dissesse, ou muda ou não vai melhorar. Precisamos de uma estrutura melhor para muitos locais, né? A gente vive um sonho dos clubes grandes, mas a realidade dos clubes pequenos são outras, né? A gente precisa de estrutura. E precisamos também de um suporte maior de quem geralmente está ali no comando do futebol, como não visar só o profissional em geral, né? O futuro de todo clube vem da base, né? Porque ali pode revelar um garoto e futuramente esse garoto pode trazer um retorno financeiro que possa ser investido num profissional para formar uma equipe melhor ainda. Se teu pai, o H9, o Hamilton, estiver te assistindo agora, o que você gostaria que ele ouvisse de você? Cara, assim, eu acho que na minha vida eu nunca dei trabalho assim em casa, né? Eu sempre converso muito com ele, a gente é muito amigo, muito próximo. Eu acho que ele tem bastante orgulho do que, não só ele, como a minha mãe, a minha esposa, a minha avó. Acho que tem muito orgulho do meu dia a dia, da minha correria. Eu acordo às 4h30 da manhã todos os dias e vou até 9, 10 da noite nessa correria. Gosto bastante de ajudar o próximo, não me limito a ajudar quem precisa, quem não precisa. E eu acho que minha família é grata com a pessoa que eu se tornei, né? Então, eu acho que é isso. Valeu, Glauber. Obrigado por ter participado com a gente, por ter socializado, né, a tua história, a história do teu projeto. Sucesso e continue firme. Muito obrigado por abrir as portas. Queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, para minha filha, para minha irmã, para minha avó e para toda a equipe que trabalha comigo. E estamos juntos. Esse ano 2026 promete ser melhor ainda. Valeu, então. Chegamos ao fim, né, do programa de hoje. O futebol de base não é só sobre revelar jogadores, é sobre revelar caminhos. Ao longo dessa conversa ficou claro que formar um atleta exige muito mais do que treino, chuteira e talento. Exige estudo, sensibilidade, paciência e, principalmente, responsabilidade com o sonho do futuro. A história do Glauber, da H9, do GL, Centro de Treinamento, mostra que é possível fazer futebol com seriedade, mesmo fora dos grandes centros, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo começando em tempos tão duros quanto a pandemia. Também fica o legado de um pai, Hamilton, que construiu sua trajetória dentro de campo e hoje influencia direta ou indiretamente a formação de uma nova geração. Que essa conversa sirva de reflexão para pais, atletas, treinadores e dirigentes. O futebol precisa de base forte, de gente preparada e de projetos que respeitem o tempo, o ser humano e o processo. Mais uma vez, Glauber, obrigado por compartilhar tua história, tua visão e teu trabalho. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Esse foi mais um programa do Esporte de Peso, porque esporte também é identidade, formação e compromisso com o futuro. Um forte abraço a todos, obrigado sempre pela companhia.